qual é a estrutura do turismo, de modo geral, né? Quando o turismo começou, o cliente comprava na agência, a agência comprava de uma operadora. Essa operadora poderia ser nacional ou ela poderia ser já direto no exterior. E lá a operadora faz o link com o hotel de lá, enfim, com os serviços que tem. Né? Com a história da internet, comeu esse bolo todo, né? O cliente começou a fazer direto com o fornecedor final. Ou então, a agência fez às vezes de operadora, a operadora fez às vezes de agência, começou a falar direto com o cliente. Então, assim, essas etapas foram sumindo, né? E com isso, teve uma quebradeira de empresas na época. Isso foi quando, mais ou menos, a internet começou a bater forte, em 2005? Isso faz... 2010, talvez? Um pouco antes, mas uns 10 anos, mais ou menos, por aí. Mais ou menos por aí. E assim, ficou todo mundo, o que nós vamos fazer? E o mais interessante é que a estrutura de ganho do turismo era a comissão que era imposta pelo fornecedor, né? Então, assim, companhia aérea pagava comissão. A operadora, eu vendo, ganha 10% de comissão, sempre foi a média. Aéreo um pouquinho menos, tem hora que é um pouquinho mais, mas vamos botar aqui uma média de 10%. Então, assim, ninguém nunca tinha que pensar em fazer cálculo, quanto custa o meu serviço, que valor agregado eu ponho nisso, porque era um valor estava determinado. Determinado e todo mundo era assim. Mas aí quem queria empurrar, digamos, pacote, coisa parecida, botava a comissão lá em cima para tentar fazer o negócio andar também, né? Não, porque daí, se o concorrente tinha o mesmo... Aí no final ele ia perder para o concorrente, a não ser que ele botasse um valor agregado de serviço e vendesse isso muito bem. Mas era muito commodity, assim, era muito determinado. Exatamente. E aí, de repente, começou a entrar comissionamento zero. Então, a agência começou a ter que cobrar pelos seus serviços e dar o valor para o serviço. Então, assim, houve primeiro uma grande falta de preparo, né? Porque no turismo tinha aqueles vícios de que se trabalhavam antes que... não existia internet, né? Então, a gente que dava informação para o cliente. Quando o cliente chegava numa agência, se ele conseguia um folder do hotel que ele ia, ele ganhou o céu. Sim, ele está olhando uma foto do quarto que ele vai dormir. Né? Como assim? Sim. Eu estou conseguindo enxergar, assim, porque antes era... como é que a gente escolhia um hotel na Europa? Muito pela localização, né? Hotel em Paris, eu quero perto do Louvre, eu quero perto da Torre Eiffel, eu quero... Enfim, do metrô. Ou perto de tal. Aí vinha na descrição, o hotel tem decoração moderna e tal, o hotel é mais a pessoa antigo. Imaginava. Aí a pessoa olhava o nome, né? Ai, Baibia, vai esse. E chegava lá e que via o hotel. Então, quando a gente ia para uma feira de turismo, todo mundo ia de mala, né? Malinha de mão. E saía, será quem podia pegar mais folheto para poder encher a sua agência, para quando o cliente chegasse lá, ele poder dizer assim, você vai para esse lugar, né? Então mudou tudo porque hoje o cliente entra na internet, e ele sabe, ele já olha tudo que ele quer, e às vezes com mais preparo, porque a gente vende o mundo inteiro. Então é difícil de ser especialista do mundo inteiro. Por isso as agências hoje procuram nichos, né? Para ter algo que eu tenha propriedade para falar. Exato. Porque eu não vou falar com propriedade do mundo inteiro. Agora, se o meu cliente diz que quer ir para tal destino, aí eu tenho que ter humildade de dizer, eu vou correr atrás, e aí a gente tem essa facilidade, porque às vezes nem tudo que se vê na internet é verdade, né? Então a gente sai de tudo, tem um monte de coisa que não é verídico ali, e a fonte que a gente tem é uma fonte segura, né? Então a gente vem com embasamento, mas muitas vezes vem depois da necessidade do cliente. Então isso tudo foi uma transformação assim muito, muito desafiadora para o turismo. Com isso, cada empresa foi achando o seu nicho. Muitas quebraram e outras foram, eu vou trabalhar com turismo de luxo, eu vou trabalhar com grupos, que é o nosso caso, eu vou trabalhar com corporativo, só as empresas, né? Que também antes, a gente já teve corporativo, mas corporativo tinha que dar desconto, tinha que ser o menor preço, tal. Então, sim, assim, acaba que as empresas acabaram se especializando nisso e foram achando vários nichos no mercado e cada uma foi se encaixando para ver aonde conseguia se salvar diante desse novo desafio, né? Então, assim, a gente passou de agente de viagem para consultor de viagem, né? Então, assim, se eu estou cobrando pelo meu serviço, eu tenho que agregar valor.
E eu tenho que saber quanto custa o meu valor. Então não adianta olhar, ver quanto é que a agência do lado está cobrando, porque o que eles estão oferecendo não é exatamente a mesma coisa que eu vou oferecer. A pessoa que procura uma viagem mais comercial, vou fazer lá um roteiro tradicional em Paris, né, Louvre, Torre Eiffel, etc. Isso é uma coisa que você até consegue fazer pela internet sozinho, mas o suporte da agência vai te dar uma noção muito mais de experiência, de saber lugares que não são... Que às vezes não é todo mundo que sabe que existe, ou como aproveitar, otimizar melhor o tempo. Sim. Tudo isso o cliente não consegue fazer sozinho. Tem gente que acaba procurando por uma otimização de tempo para a organização da viagem. Ela não dispõe desse tempo, então ela quer alguém que pense por ela e faça tudo por ela. Uhum. Tem outras pessoas que até têm, mas ficam inseguras de chegar lá e dar um problema. Uhum. Então elas recorrem à agência por isso. Outra só por uma questão de justamente essa, de dar algum problema e aí, eu vou ter, se acontecer qualquer coisa, eu tenho com quem falar, eu tenho como ligar para Fernandes e resolve aí para mim, comprei com vocês, resolve aí para mim, né? Então assim, eu tenho uma amiga minha, por exemplo, ela viaja sempre, ela faz tudo sozinha e quando foi viajar com a família, ela falou, não, Fernanda, eu vou comprar com vocês porque eu tô levando toda a minha família e aí se der algum problema, a responsabilidade vai ser minha, eu não quero isso para mim. Aí eles estavam em Paris, eles iam para Barcelona para pegar um cruzeiro lá. Estavam em 9 pessoas. Deu greve, bom, a França vive tendo greve, né? Lá deu greve na França, da Air France, cancelaram todos os voos. A gente viu no sistema que o voo deles foi cancelado. E enquanto eles estavam passeando na rua, a gente já tinha uma nova reserva para eles, num outro voo. E quando ela ficou sabendo do problema, o problema já estava resolvido, exatamente. Né? Se ela tivesse feito sozinha, provavelmente seria uma tarde perdida lá em Paris, tentando falar com a companhia para resolver. Então, assim, mas muitas vezes isso as pessoas só se dão conta quando o problema acontece.